O que nos separa das grandes nações é a nossa capacidade de criar sistemas de organização. A sociedade, em especial o ser humano, tem uma necessidade de organizar-se, de pertencer a um grupo. Cada um de nós nasce com esse sentimento de querer pertencer a um determinado grupo social, interagir e mostrar a nossa capacidade de responder a determinadas influências sociais. Um exemplo, por exemplo, são os amantes do futebol. Alguns contentam-se em assistir futebol, outros a jogar futebol, outros a ambos. A partir do momento em que praticam a arte do futebol, ou então comentam a arte do futebol, eles tornam uma atividade que começa como sendo particular, que é a de gostar de futebol, para então interagir socialmente. Interagindo, seja jogando em grupo, seja comentando com os amigos. O mesmo vale para os que amam cinema, música, jogos, histórias em quadrinhos. Em geral, são paixões que podem ser nutridas num ambiente particular, individualmente. Aquele que ama o cinema pode desejar assistir centenas de filmes para poder comentar com os amigos, para poder escrever um artigo. Aquele que ama história em quadrinhos pode querer também desenhar, pode querer também ser publicado, visto e comentado. É a nossa necessidade eterna de sermos reconhecidos por um determinado grupo e sentirmos que pertencemos a esse grupo. E para isso encontramos determinados sistemas de organização aos quais nós nos identificamos. A internet ela tem sido uma forma, um meio onde diferentes formas de organização têm encontrado linguagem particular ou então sistemas lógicos diferentes que nos agradam e nos faz participar. Twitter, Orkut, Facebook são sistemas de relacionamento que estão vinculados a uma determinada organização que tem um certo número de regras que, para participarmos, precisamos aceitar essas regras e então interagir, procurar a resposta do outro, procurar o relacionamento com o outro. E é isso que move esses sistemas. A internet, a música, os jogos, sejam eles jogos virtuais ou jogos pessoais. Quando eu vejo pichadores, aqueles que escrevem palavras que parece que não compreendemos nas ruas da cidade, eles e suas palavras jogadas em muros, jogadas em prédios, parece que são pessoas que estão pedindo desesperadamente para encontrar um sentido para suas vidas. Eles estão querendo algo que organize, que os organize socialmente, que eles possam interagir socialmente. Então, essas pessoas, elas também são seres que estão desesperados por encontrar sentido para as suas vidas. Uma pessoa normalmente, quando passa o dia todo em casa, acaba criando certas manias. Algumas resolvem comer o dia todo, outros ficam vendo TV o dia inteiro, outras fumam, outras, enfim, criam válvulas de escape que são formas de prazer, de pequenos prazeres, que acabam tornando como cotidiano ou prática durante aquele período. Por isso que muitos dizem ficar em casa engorda, porque a forma de entretenimento que se usa em casa normalmente é o ato de comer, entre diversos outros.
Isso é uma forma de gerar um pequeno prazer, de dar um pequeno sentido à vida, e a cada momento em que se ingere aquela comida, você cria um novo sentido para as coisas. E esse sentido tem um processo, tem uma sequência, pode estar no ato de fazer o alimento, no ato de aquecer o alimento, no ato de ingerir o alimento e até mesmo expelir o alimento ou sentir o seu efeito. Essa necessidade nós possuímos o tempo todo, estamos vivos, estamos aqui latentes ainda pertencemos a um universo onde podemos interagir das formas nas quais consideramos corretas ou possíveis. Então, o que nós mais precisamos é ter capacidade de propor sistemas de organização que deem sentido à vida de nós mesmos e dos outros. Procure em si para ver isso. Provavelmente você mesmo, e eu também, tenho algumas paixões, algumas tribos urbanas que eu posso enumerar como sendo minhas paixões: literatura, quadrinhos, música, coisas que me apaixonam e que eu procuro, além de consumir, interagir com aqueles que gostam das mesmas coisas, ou mesmo criar diálogo com aqueles que gostam de coisas semelhantes, mas que não são as mesmas coisas que eu gosto. Mas eu uso essa cultura, eu uso esse conhecimento para interagir com as demais pessoas. Se a cultura, se o entretenimento tem uma importância tão grande, que é a de organizar-nos, nós, seres humanos que vivemos em sociedade nada mais é do que nós criarmos um acordo entre nós. Cada um de nós tem um acordo com a humanidade. E esse acordo tem milhares de regras. Essas regras, elas são bem claras. Nós não podemos sair por aí matando, destruindo e arrebentando tudo, porque nós seremos excluídos do convívio social. Da mesma forma, quando pertencemos a uma determinada comunidade ou grupo aos quais nutrimos paixão, nós aceitamos, como já disse, um determinado número de regras. E para pertencer a ele e evoluir nesse grupo social, para ganharmos alguma recompensa, seja ela comentários de amigos, seja ela um reconhecimento maior, nós procuramos nos dedicar àquele grupo. Nós procuramos gostar do que aquele grupo e opinar sobre o que aquele grupo gosta ou não gosta, ama ou não ama, ou mesmo procuramos criar coisas que possam acrescentar a esse grupo. Ou seja, o convívio social, ele está vinculado com a nossa capacidade de agir em um determinado sistema de pensamento. Nós devemos possuir a capacidade de propor sistemas de organização e mesmo fazer com que mais pessoas possam escolher sistemas de organização aos quais desejem pertencer. Muitas vezes um jovem, entre aspas, delinquente, nada mais é que uma pessoa que está sem um sistema de organização adequado para si. E por isso fica à margem da sociedade. Mas ele também, assim como qualquer outra pessoa, tem a necessidade e a vontade de pertencer a um grupo. E por ele dedica determinado tempo de sua vida.